Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos. Esse é o Papo Espírita, um programa da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje a gente vai conversar sobre a felicidade, de acordo com o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles, que foi mentora do médium Divaldo Franco. Ela escreveu uma série psicológica de 16 livros, e um deles, o livro Seja Feliz Hoje, que foi publicado em 2017, é o tema do nosso programa. Por isso, a gente convidou Norma Benjamin, que é palestrante do Centro Espírita Tarefeiros do Bem, no Rio de Janeiro, e estudiosa da benfeitora. Bem-vinda, Norma, tudo bem? Tudo bem, quero agradecer muito o convite. Eu tenho um vínculo afetivo com a Comunhão Espírita, porque o meu irmão, a família dele mora em Brasília, eu vou a Brasília com uma certa frequência. E a primeira casa espírita, antes mesmo da FEB, em que eu fui em Brasília, foi a Comunhão Espírita, e eu me senti tão acolhida, e era uma vibração tão boa e uma história tão inspiradora. Então, para mim, foi uma honra receber esse convite, que eu agradeço aqui de todo o coração. Que bom, Norma. E a gente te conheceu no Centro Espírita Tarefeiros do Bem através de um programa que você e a Ana Tereza Camasmi fazem de estudo das obras da Joana de Ângeles. A gente gostou demais da tua parte, então Miriam e Thelma também assistiram, e nós vamos todos bater papo sobre essa questão da felicidade. Norma, Allan Kardec perguntou aos espíritos, em O Livro dos Espíritos, na questão 967, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E eles respondem: em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Bom, diante de quem a gente ainda é, né, e o que a gente assiste nesse mundo, a gente vê que a gente está muito distante dessa felicidade. Porém, a mentora diz que sim, é possível ser feliz hoje, e escreveu um livro sobre isso. Então, já que somos espíritos imperfeitos, vivemos num mundo de provas e expiações, que felicidade é essa, Norma, que a gente pode almejar? Bom, primeiramente, embora quando nós leiamos isso que nos diz a espiritualidade, era para desanimar, porque realmente nós estamos muito sujeitos a todas essas paixões ainda, em maior ou menor intensidade, mas eu posso afirmar que nós já avançamos nesse caminho, com certeza nós avançamos bastante. Mas eu relendo essa questão, quando preparei o estudo sobre o livro da Joana de Ângeles, a nossa benfeitora, ele tem um complemento, né, que nos traz um certo alento, essa resposta. Essa resposta também nos diz que os bons espíritos, eles têm uma felicidade suprema no amor, eles têm a prática do bem, também traz a eles uma grande felicidade, e eles não sofrem mais as angústias da vida material. Isso já dá para nós algumas pistas desse caminho que nós podemos seguir para essa felicidade possível, a felicidade que é possível nesse mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo. E muitas vezes, né, ontem eu fiz um estudo sobre o Dr. Bezerra de Menezes, porque no dia 29, agora de agosto, no dia 29 de agosto, comemora-se o dia do nascimento dele, né, que foi em 29 de agosto de 1831. E quando nós vemos que o próprio Dr. Bezerra, que deixou na Terra familiares, ainda tem familiares aqui, ele também tem seus momentos de preocupação com seus familiares. Então, essa felicidade realmente ela é relativa, mesmo nos planos superiores, porque eles são tão amorosos conosco que eles vibram também com a nossa felicidade e nos apoiam muito. Então, quando a espiritualidade fala sobre esses 3 pontos, e um deles é que eles não têm mais a angústia da vida material, é muito importante a gente definir bem o que é a vida material,
porque muitas vezes nós ficamos só com esse conceito de que a vida material são as riquezas, as posses materiais, né? As joias, o dinheiro, aquilo que a gente obtém. Mas tudo que é do espírito, né? Tudo que é do espírito é a riqueza espiritual. O que não é do espírito é a parte material da qual a gente precisa abrir mão. Então, a gente tem que trabalhar o que não é a beleza física. A beleza física é do plano material, que a gente vai deixar aqui, né? Nós vamos deixar o corpo físico, nós vamos deixar o poder, quando nós temos posição de poder, cargos, os títulos que nós possamos ter. Então, tudo isso não nos acompanha na vida espiritual. Por mais que nós tenhamos algum destaque aqui na vida física, pode não significar absolutamente nada no plano espiritual. Então, é muito importante que a gente entenda o que permanece, e aí a gente deve investir para a nossa felicidade, e não é aquilo que vai ficar, né? O que é do corpo físico vai ficar com o corpo físico, e o espírito vai levar o que é da vida material. Então, sim, tem uma felicidade que é possível, e toda felicidade ela tem que ser construída, ela tem que ser alcançada, e a partir da nossa reforma íntima, o que não é fácil. Nós temos muito a reformar, mas a espiritualidade nos aponta muitos caminhos, e a nossa querida, nossa veneranda Joana de Ângeles, nessa sua série, e vocês vão ver, nesses inúmeros títulos aí que foram citados, vários deles têm no título felicidade, alegria. Ela vem insistindo nessa possibilidade que é real. Então, nós precisamos, sim, para ter essa felicidade possível, que ainda não é aquela felicidade genuína que a gente busca encontrar, alguns caminhos que vão nos levar a passar pela vida com mais alegria, que não é euforia, né? Mas com essa alegria possível, nessa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui encarnados, vivendo as experiências que estamos vivendo. Então, a gente continua em busca dessa felicidade genuína, mas ela vai chegar, porque nós estamos fadados à felicidade, como nos diz a nossa querida Joana de Ângeles. Elma e Miriam? Oi, então, você quer falar? Pode falar, Miriam, depois eu falo. Não, é porque a Norma tocou na nossa condição de espírito encarnado, né? E eu sempre fico pensando, gente, é uma tarefa, é uma experiência de estar encarnado. Essa experiência não é nada fácil, né? Porque a gente vive dois polos, né? O polo das necessidades materiais, porque a gente está encarnado, e a gente também vive o polo que agora a gente está tendo mais consciência, que é o polo espiritual, né? E é interessante que, como a gente tem os sentidos que nos fazem perceber, né, como nós nos relacionamos com o mundo externo, a gente tem uma ilusão de que a felicidade está justamente nessas coisas sensórias, né, que nos trazem prazer, né, Norma, Thelma e Ana. E aí eu fico pensando, quantas vezes as pessoas também associam a felicidade nesses termos que você trouxe, Norma, das coisas que são impermanentes, né? Da riqueza, do poder, da beleza, né? E eu costumo perceber que cada vez mais os valores sociais, né, cerceiam a naturalidade do ser humano, né, do aprendizado, do envelhecer, né? São valores que vão nos norteando para a ilusão de que a felicidade, o bom e o sucesso é, de fato, o que o mundo material nos traz enquanto satisfação sensória. E, nesse sentido, dessas 16 obras de Joana de Ângeles, tem alguma no qual ela nos lembra dessa ilusão de estar associando felicidade com as questões materiais? Olha, tem algumas, mas o que me ocorre com mais clareza nesse momento é exatamente a plenitude, a obra Plenitude, porque ela vem tocar na questão do sofrimento, que está muito ligado a essas questões materiais, agora que nós esclarecemos que a perda
do poder, da juventude, da beleza, do vigor, tudo isso está ligado ao plano material. Então, quando Joana de Ângeles nos diz, no livro Plenitude, também recorrendo a Buda, e é muito interessante porque ela aprofunda os conceitos de Buda e acrescenta outros, né? É muito importante quando nos falam sobre o nosso sofrimento, as causas do nosso sofrimento, né? Primeiro, nós sabemos que nosso sofrimento tem origem nas nossas paixões, exatamente essas paixões que você citou, Miriam, e que faz as nossas derrocadas ao longo das nossas encarnações. Mas chama atenção, destaca algumas coisas que são muito interessantes. Por exemplo, faz referência ao sofrimento pelas mudanças, quando a gente não consegue aceitar as mudanças, que nós vamos envelhecer, que nós vamos perder o vigor, que nós vamos perder a beleza, a juventude, os cargos de poder, a possibilidade de reprodução. Por exemplo, aqui somos 4 mulheres, a questão da menopausa, ela traz um sofrimento emocional para muitas mulheres que se veem numa condição que já não tem a sua afirmação de feminilidade. Então, são essas perdas que a gente não aceita, dessas mudanças que ocorrem. Nós vamos envelhecer, nós vamos perder vigor, nós vamos ter a nossa saúde comprometida, porque é um corpo físico, e um corpo físico, ele naturalmente se desgasta. Então, nós temos esse sofrimento pelas mudanças que nós não aceitamos, e estão ligadas às questões materiais. Nós temos o sofrimento pela impermanência. Então, exatamente, a gente não aceitar assim, nossos filhos vão crescer, as coisas mudam. Eu sou uma professora que usou mimeógrafo a álcool. Eu não vou imaginar que hoje seria, é uma frase muito usada, um saudosismo muito grande, mas no meu tempo, o mimeógrafo, meu tempo é agora, não tem meu tempo, hoje é meu tempo. Era ótimo o mimeógrafo a álcool, meu Deus, eu tenho que avançar. E muitas vezes a gente ficamos presos a conceitos de família antiga, mas as famílias antigamente eram melhores, as escolas eram melhores, e a gente tem um sofrimento porque nós não conseguimos aceitar essas impermanências e mudanças. E o que é pior, a gente tem o sofrimento do sofrimento. Então, eu preciso passar por uma dor e eu não aceito. E aquele sofrimento pelo qual eu preciso passar, ele se torna um outro sofrimento pela não aceitação. Então, tudo isso nos desvia um pouco desse caminho da felicidade possível. E como nos disse a benfeitora, todos eles ligados às questões materiais da vida, que são aquelas que nos afastam da espiritualidade. A gente vê, especialmente, essa questão da beleza e da juventude. Hoje a gente vê todos estão ajoelhados diante da juventude, todos querem ser jovens, as crianças querem crescer para ser jovens e os adultos querem permanecer jovens para sempre. Então, há padrões de beleza inalcançáveis, e as pessoas estão fazendo intervenções insanas em busca de padrões de beleza, trazendo muito sofrimento para jovens e crianças que ainda não têm a maturidade suficiente para encarar essas situações. Então, realmente, foi por esse caminho e tem sido por esse caminho dessas paixões que nós temos nos desviado muito do nosso caminho da felicidade. Eu queria até colocar a questão da fé em relação a todo esse processo, né, Norma? Porque a falta de fé, a falta de um propósito, que as pessoas só focam nessas questões materiais, né? E também a falta de desenvolver outras virtudes. Aí, o que você poderia se abordar à luz da Joana de Ângeles? Não, a fé, ela nos traz uma condição de nos fortalecer. Quando nós temos fé, a nossa coragem, e Joana de Ângeles tem um capítulo também no livro que fala sobre isso, no livro
seja feliz hoje, né? Porque o que a fé faz? Ela, quando nós temos fé, nós somos orientados para o bem. Quando nós temos fé, nós temos coragem, fortalecimento da nossa coragem, alimenta a nossa esperança. Acho que hoje um dos maiores problemas é a desesperança, né? De você não ver algo à sua frente. Então, você estabelece um vínculo com a divindade. Quando você tem fé, você estabelece um vínculo. Esse vínculo se dá muito também, e Joana de Ângeles fala muito disso, da oração e da meditação, né? A prece e a meditação. A prece, ela tem essa prerrogativa de estabelecer essa ligação com o plano espiritual, que vai nos trazer as bênçãos dessa paz que essa ligação traz para nós. É capaz de afastar de nós aqueles pensamentos que, na verdade, enfatizam a nossa infelicidade. Então, a fé, ela é uma condição, e é muito bom que a doutrina espírita fale dessa fé raciocinada, porque a gente compreende que não é uma fé cega, é uma fé que tem um fundamento. Quando nós temos inúmeros exemplos, ontem mesmo eu estava falando sobre o Dr. Bezerra, né? E o Dr. Bezerra, ele saiu de casa um dia e não tinha comida, porque o Dr. Bezerra, assim como o Chico, dava tudo que tinha, né? E a esposa dele diz: Bezerra, não tem comida. Falou assim: não, confia. E quando voltar, você tem que trazer a comida, seus filhos têm que comer. E ele, então, quando chega em casa, ela está radiante e diz que passou uma pessoa e levou uma cesta de alimentos, fez uma doação, ela não sabe nem quem é essa pessoa. Então, eu estou citando isso porque também está ligado à questão material, né? A fé, ela também nos sustenta para entendermos que somos capazes de vencer as dificuldades da matéria por meio dos nossos recursos espirituais também. Sim, e imagina se a gente não tem essa confiança de que algo superior a mim é capaz de repente, atuar de uma forma que eu, às vezes, desconheço, mas em meu benefício. Porque se a gente só confia na gente mesmo, naquilo que a gente é capaz de sentir com os nossos sentidos materiais, eu não confio em ninguém. As pessoas que estão ao meu lado não são dignas de confiança, os recursos que eu tenho são limitados. Então, quando eu me vejo numa situação de muita agonia, e eu não tenho isso desenvolvido em mim, eu nem sei como é que eu sobrevivo, né? Porque, às vezes, vem uma ajuda, mas eu não reputo isso a uma força que eu não sei qual é, né? Porque eu só confio naquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu pego. Então, eu acho que a fé é uma virtude fundamental para a gente ser feliz, porque a gente acaba confiando, né? Isso que você falou. Agora, eu queria entrar num outro assunto, Norma, que é a questão de transtornos emocionais. A gente sabe que nós estamos num momento em que a depressão já é considerada quase que uma epidemia, né? E não só a depressão, todos os transtornos emocionais envolvidos, e essas pessoas são tremendamente infelizes. Como que a gente pode, né? O que a mentora orienta? Que tipo de visão da vida, da maneira de me comportar no mundo, que eu posso desenvolver em mim, que mesmo que eu tenha mais dificuldade, que a gente sabe que isso vem com o espírito, é uma questão espiritual, mesmo que eu tenha que lutar nessa encarnação, eu vou buscar esse caminho da felicidade e não vou me entregar a uma visão tão negativa do mundo, né? E, em especial, nós vamos entrar no mês de setembro, né, no Setembro Amarelo, que vai tratar da questão também da vida, né, da vida, da manutenção da vida, né? Primeiro, é muito importante, eu estou há mais de 40 anos dentro de escolas, e eu nunca vi
tantos jovens e crianças com depressão, automutilação, distúrbios também alimentares, né? Nós já havíamos sido avisados que isso aconteceria, a espiritualidade já nos apresentou essa situação já há muito tempo. Mas eu acho muito importante, principalmente que nós estamos falando no ambiente espírita, que naturalmente vai chegar também a pessoas não espíritas, né, que estão conhecendo a doutrina, se interessando pela doutrina. Primeiro, é muito importante dizer que até pouco tempo a depressão não era considerada uma doença, era considerada uma falta de vontade, era considerada falta de problema, vai fazer alguma coisa que passa. Médicos mesmos diziam, vai fazer uma viagem que você melhora. Pior, vai comprar um sapatinho que você vai ficar melhor, né? Então, até que os próprios médicos entendessem que nem sempre é visível ou é palpável aquela dificuldade por meio dos exames, foi muito difícil para as pessoas que sofriam depressão passar por isso. Então, entender que a depressão ela tem causas orgânicas, ela pode ter causas orgânicas, então há alterações químicas que produzem isso, há uma predisposição genética para algumas pessoas. Então, existem causas que são de traumas, né? Uma perda. Você tem uma perda de um ente muito querido. Esse é um trauma que, naturalmente, vai levar você a entrar no processo de depressão. Conflitos, frustrações, questões materiais, né? Imagine você viver na incerteza do dia de amanhã, se você vai... Aí entra a fé de novo, né? Se você vai ter o alimento para sua família, se você vai ter uma casa para morar. Então, existem causas que são orgânicas e existem as causas espirituais. Por trás, sempre há causas espirituais. O doutor Alírio Cerqueira Filho, né, que é um médico também, que divulga muito a doutrina espírita, ele nos diz que a depressão é uma rebeldia. No início eu fiquei com dificuldade de compreender, puxa, como é que eu vou dizer que uma pessoa, por exemplo, que perdeu um filho que desencarnou e ela está deprimida, eu vou dizer que ela é rebelde, né? Mas, na essência, eu estou me rebelando contra aquilo que Deus determinou para mim. E não vou dizer que é fácil, é muito difícil de você aceitar. Tem as causas espirituais que podem estar ligadas a processos obsessivos, que possam estar ligadas às nossas próprias provas e expiações pelas quais nós devemos passar, pelas lembranças do nosso passado, que pode acontecer também, né? Então, a gente tem que entender que existem causas que são orgânicas e causas que são espirituais, mas, no fim das contas, a gente vai tratar disso na questão espiritual. Então, para que a gente possa enfrentar esse grande desafio, que é o desafio da saúde mental atualmente, a gente precisa ter, muitas vezes, recursos materiais, e Joana de Ângeles fala sobre isso, sobre a terapêutica psicológica, medicamentosa, que a gente precisa recorrer, muitas vezes, a profissionais da saúde mental. Então, pode ter medicação, terapia, recomendo o exercício físico, o convívio social, porque para eles muitas vezes é difícil, mas nesse convívio também consegue avançar um pouco. Mas no que diz respeito à terapia espiritual, é muito importante o estudo, né? Então, quando está dentro da casa espírita, que pode se envolver no estudo, pode se envolver num trabalho no bem, que a casa possa proporcionar, ou qualquer outro tipo de trabalho, né? A gente sempre orientar a fazer o evangelho no lar. Tem pessoas que muitas vezes perguntam assim, eu moro sozinha, será que vale a pena fazer o evangelho no lar? Eu falei, mas você nunca faz o evangelho no lar sozinho, nós sempre estamos acompanhados no evangelho no lar. Então,
trazer para casa também, especialmente se houver nesse processo depressivo ou nessa questão da saúde mental, da depressão, se houver uma questão obsessiva também, uma questão espiritual, uma questão do passado, o Evangelho no Lar vai ajudar muito. E eu tenho uma experiência, eu inicialmente era católica, e com 20 e poucos anos eu me tornei espírita, muito mais por curiosidade, porque meu irmão ganhou um livro dos espíritos, e ele tinha muito medo de espírita, agora é super atuante aí em Brasília, é tutor de IES, aplica passe, começou há uns 6 anos, mas ele falou, nossa, eu não vou nem abrir esse livro que eu tenho medo, né? E aí eu comecei a ler, e eu achei aquilo tão interessante, me trouxe tantas respostas, que eu comecei a me interessar, e uma amiga, então, me levou a uma reunião pública, e eu fui para o ESD, e aí começou a minha trajetória da Casa Espírita. Então, eu fazia o culto evangélico sozinha, mas no começo, eu ainda me informando, né? Um dia, fazia antes de trabalhar, cedinho, um dia eu escovando os dentes assim na frente do espelho, eu pensei assim, poxa, será que adianta eu ficar fazendo Evangelho no Lar sozinha? E eu que não via nada, vi no espelho a imagem do Espírito dizendo, não para, a gente vem aqui para o seu culto, você não pode parar, não. Então, eu tive uma resposta assim, vivo, de que, então, o Evangelho no Lar, a água fluidificada, o passe, nós sabemos que tudo isso promove uma harmonização, né? Porém, sabemos que o grande passo para a cura é a transformação íntima, e para isso é preciso, muitas vezes, um conjunto de fatores. Então, quais são as atitudes que a gente precisa cultivar, e que é muito difícil quando a gente está desequilibrado na saúde mental? Cultivar a esperança, a fé de que nós somos capazes de superar e de vencer, e vamos vencer aquilo, né? A gratidão, porque a gratidão, ela tem, quando a gente estuda a casa mental, nós vemos a gratidão, que é um sentimento superior, ele facilita a nossa conexão com o alto. Então, toda a conexão com o alto vai nos auxiliar, de qualquer maneira nós vamos ser auxiliados. Então, trabalhar essa reforma íntima intensamente, ela vai nos levar ao processo de cura, entendendo, né, muito importante, 2 coisas que eu gosto muito de ressaltar. Primeiro, tenhamos perseverança, mas não tenhamos pressa. Às vezes nós convivemos com uma pessoa deprimida que pode estar trazendo uma história muito antiga ligada àquela depressão, histórias de culpas ligadas ao passado, obsessores que precisam ser convencidos de que nós estamos promovendo uma mudança em nós, e nós queremos uma resposta muito rápida. E nem sempre isso acontece numa vida. Os passos que nós damos já são muito importantes, isso é uma das coisas. Uma outra coisa que eu chamo muito a atenção dos espíritas é que, muitas vezes, diante da nossa dor, há pessoas que dizem, mas você é espírita, você não sabe que nós somos imortais, você não sabe que nós vamos reencontrar aquele ente querido, você não sabe. Não, nós sabemos, mas não impede de viver a dor. Então, às vezes, a gente acaba entrando nesses processos de saúde mental porque nós não estamos encarando e sabendo lidar com esse sofrimento, com essa dor. E é papel da casa espírita acolher esse que sofre, orientar e dar a ele a possibilidade de poder expor sua dor e de receber também os ensinamentos que podem ajudá-lo a promover essa reforma íntima, né? Porque a dor, as pessoas têm vergonha, né, de expor a sua dor, como se a pessoa nós todos tivéssemos que estar
estar sempre felizes. E ninguém quer entrar em contato com a dor do outro porque é desconfortável. Então, a gente fica fingindo que está tudo bem, né? E, enquanto está tudo horrível e perdendo uma oportunidade, às vezes, de se curar justamente aceitando isso aqui está me doendo e procurando, né, com quem conversar, uma nova forma de você enxergar aquele problema, ter uma saída, né? Miriam, pode continuar o nosso bate-papo. Vou pegar seu gancho aí, sabe? Seu gancho com a Norma. Porque esse título do livro de Joana, Seja Feliz Hoje, né, já fala muita coisa, né? Só o título, porque nós falamos em fé, falamos nas terapêuticas espíritas, né? E, às vezes, quem passa por uma dor, por uma doença incapacitante, quem está passando por grandes dificuldades, mesmo a nível material, né? A perda, falta uma aceitação da perda de um ente querido, né? Perdeu o emprego, então, não só ele, mas a família passa dificuldades, e, às vezes, nós também vamos encontrar ainda irmãos nossos de caminhada passando a experiência da fome, né? Então, quando falamos, né, da fé, quando falamos da esperança, de ser feliz, e aí a gente vira, né, volta aquele olhar para as nossas necessidades materiais, o hoje talvez seja tão doído que eu vou associar minha visão ao que foi antes, ou então também trazendo do antes uma justificativa para me manter na não aceitação do hoje, ou então vou jogando para frente, não uma atitude de quem busca, né, vencer aquele momento, mas de quem sonha, de que a vida vai ser daquele jeito, e a gente às vezes estabelece uma perspectiva, uma expectativa de vida, às vezes incoerente àquilo que a gente está querendo, né, querendo vivenciar. Então, nessa fala toda que eu estou querendo chegar, para ser mais sintética, né? Estou querendo chegar assim, Norma, para aquele que vivencia a dificuldade, porque às vezes pode estar nos ouvindo e falar, né? Você, como você disse, você é espírita, né? E nós espíritas, olha, a vida continua, mas ele está passando por uma dificuldade concreta, né? Que ele sente. Como é que a gente consegue fazer com que ele perceba que esse nosso entendimento, para olharmos para quem efetivamente somos, né, cujas nossas necessidades materiais, a gente também tem que ter um outro olhar, porque às vezes a gente quer tanto o supérfluo, né, e esquece que a gente só precisa do necessário. Como é que a gente pode mostrar para ele, que está vivendo concretamente a dificuldade, que é possível, sim, ele ser feliz hoje, ainda que seja nessa condição? Não sei se eu consegui me fazer entender. E será que é mesmo, Eu Norma? acho que sim. Porque na hora que a gente vê cenas de guerra tão devastadoras, a gente pensa, como assim essas pessoas conseguem? O que se passa ali quando você está abaixo de qualquer linha da sobrevivência? Então, isso daí... Isso as pessoas que nos escutam, né, também. Com certeza. Tem uma questão, 962, do Livro dos Espíritos, que ela diz que como é que a gente pode ser feliz assim, com essa condição? E uma das condições é que a gente tenha o básico. A gente precisa ter o básico para a nossa sobrevivência. Então, nós estamos num mundo material, a gente tem que ter a posse do necessário, porque a vida é material. Então, a gente precisa se alimentar, nós precisamos ter um teto, a gente precisa ter essas necessidades supridas. Então, é muito, muito difícil você conseguir transmitir isso para uma pessoa que está numa situação de miséria e de penúria a esse nível, é muito difícil. Mas quando nós temos algumas obras que atendem essas pessoas,
E eu vejo assim algumas casas espíritas aqui do Rio com quem eu tenho contato, Brasília talvez aconteça também, deve acontecer, que distribuem alimentos na rua para moradores em situação de rua. Uma das grandes queixas deles, e que eles dizem que vale mais do que o alimento que eles estão recebendo, é que ninguém os ouve, que eles são invisíveis, que eles são rechaçados. Então, esse abandono, né, esse abandono material e esse abandono espiritual dói muito para eles. Nós sabemos, e é muito difícil dizer para ele, olha, provavelmente tem uma causa no seu passado para você estar vivendo essa situação agora, né? Gente, não vamos nos iludir que isso é suficiente, mas que a gente possa, porque convencer mais pessoas que têm a possibilidade de auxiliar, porque assim, se as pessoas precisam passar por essa prova, e provavelmente nós sabemos que existe um Deus que é misericordioso, justo e bom, mas nós podemos dar recursos para que essas pessoas consigam passar por essas provas. Então, cada vez mais, mobilizar pessoas que possam auxiliar. Há trabalhos na casa espírita com pessoas assim em situação de dificuldade que a gente procura adaptar a fala, trazer exemplos, né? Trazer exemplos para que eles possam começar a compreender, mas é preciso suprir essa necessidade. Então, o que diz essa questão? É da 922, que a gente tem que ter as necessidades básicas supridas. Então, vamos ajudar aqueles que não têm. Esse é o nosso papel no bem, na caridade. A gente tem que ter a consciência tranquila. A consciência tranquila ela vem do fato de que a gente está se distanciando mais do material e nos aproximando mais do espiritual. Nós não estamos ainda no plano espiritual, mas a gente precisa caminhar mais para esse lado. A gente tem que desenvolver essa fé. A pergunta é mesmo, o que seria a felicidade na condição que a gente tem? Como é que a gente poderia ser feliz? Tendo o básico, desenvolvendo a nossa fé, tentando que a nossa consciência fique tranquila, porque nós nos aproximamos cada vez mais do plano espiritual e nos afastamos do material, e por isso a fé tem esse papel importante a gente dizer, por exemplo, uma pessoa doente, muito doente, que aquela doença possa ser o remédio, é muito difícil para essa pessoa entender, não é? Eu lembro, tem um livro, Aulas da Vida, que o Humberto de Campos ditou para o Chico, e tem uma página que se chama Defesas contra Obsessão, que fala sobre Maurício Tessi. É um homem que sofre de artrite reumatoide, uma doença que dá muito desconforto, muita limitação. E ele, então, a mãe desencarnada, ela vai aos mentores e diz assim, puxa, por que não aliviam o sofrimento, a dor do meu filho, né? E aí a espiritualidade, que é muito organizada, tem lá um diário de tudo que aconteceu. Primeiro, dizendo que ali tinha uma finalidade protetiva. E se ele não estivesse doente, ele seria levado à loucura pelos obsessores. Então, era uma doença que permitia que ele se evangelizasse, que ele desenvolvesse humildade, generosidade, fé, esperança. Bom, aí eles mostram o diário dia a dia, os últimos 20 e poucos dias dele. Então, eles botam assim, melhora, entre aspas. Quando ele melhora da doença, ele fica irritado, ele não reza, ele não faz as preces, ele muda totalmente. Aí os obsessores começam a se aproximar. Quando ele tem grande melhora, se aproxima mais ainda a ponto de estar na aura dele, ou seja, quase numa possessão ou numa fascinação. Aí ele piora fisicamente, e aí ele começa a melhorar, porque ele começa a desenvolver as qualidades espirituais, a paciência, a aceitação, a humildade, a prece. Então, é muito difícil, mas talvez se a gente conversar e mostrar esses exemplos, por exemplo, como é no Memória de Suicida, citado também,
a reencarnação do homem que matou uma mulher com as próprias mãos e pede para vir sem as mãos, numa situação difícil, para resgatar diante da consciência dele, não diante de Deus, mas diante da consciência dele, e que ele está ali sereno, porque ele tem intimamente essa consciência de que ele está resgatando. Talvez a gente contando as histórias, envolvendo amorosamente, levando o alimento físico e o alimento espiritual, a gente consiga dar um pouco de força a essas pessoas para que elas levem até o fim aquela prova, aquela expiação tão difícil pela qual estão passando, né? E a gente vê, né, Norma? Oi, pode falar, amiga. Não, então, vou pegar o gancho aqui da Norma, porque a gente está falando de situações extremas, mas também tem o extremo daquele que possui, em termos materiais, a fartura, entre aspas, né? E mesmo assim a gente percebe, em muitos casos, que nos chega até por meio da mídia, que não é o ter que traz a felicidade, tanto é que às vezes tem, e a pessoa não tem motivação, não é? Também é levada a transtornos mentais. Mas me recordei aqui, Norma, Ana e Thelma, que quando a gente tem muito materialmente, nós também temos um compromisso com esse muito que a gente tem, que não é de usufruir, mas é de perceber o quanto a gente pode ser útil, amenizando a dor desses que pouco têm, né? Então, é sair daquele olhar, poxa, eu tenho muito, vou usufruir desse muito, com supérfluos, né? E esse supérfluos, e esse muito não vai trazer a felicidade que se espera, o quanto que eu posso minimizar a dor, seja porque é um compromisso de vida anterior, seja porque muito errou, né? Não nos interessa nesse momento a causa daquela dificuldade, mas a percepção do quanto, com aquilo que eu possuo de mim e de poder aquisitivo, eu posso amenizar a dor do outro, né? Era isso que eu estava querendo trazer, Ana, e te interrompi. Vou pedir uma mensagem final para ela. Tá, só colocar uma coisa importante que vocês colocaram, que vocês abordaram, mas seja a condição que a gente esteja, né? Na condição assim com financeira boa e tudo, buscar essa ajuda, ou seja, condição de dificuldade que a gente esteja, buscando essa consciência de o que a gente pode fazer para se melhorar, né? Então, essa busca que Joana faz, e se a gente puder passar alguma coisa além do bem e tal, olhar com carinho, olhar com humanidade, né, ao outro, né, olhar nos olhos, entregar, participar desse momento com a pessoa, olhar nos olhos, entregar nos olhos. Então, esse calor humano que a gente tem que passar, né? Então, é isso que a gente busca a felicidade fazendo alguma coisa para o outro, né, Norma? Então, fazer o bem é um dos passos mais rápidos que nós podemos dar para a felicidade. É a indicação sempre de Joana de Ângeles e de outros benfeitores da espiritualidade. Esse é um caminho, né? O bem e o amor. O amor a gente está caminhando aí com os passos trôpegos, mas a gente já consegue ter muitas possibilidades de fazer o bem. E temos que fugir dessas paixões, né? Dessas más paixões que eles citaram aqui, os espíritos, porque enquanto a gente estiver sentindo elas, a gente tem que ir diminuindo, né? O ódio, a inveja, a ambição, o ciúme. Estamos todos envolvidos ainda nessas paixões, de alguma forma, e elas, com certeza, não contribuem para a nossa felicidade, né? Então, cada um que faça seu exame de consciência, né? Norma, Miriam, Thelma. Agora, para a gente encerrar, infelizmente, o tempo passou rápido. Norma, então vamos deixar uma mensagem, porque temos pessoas que são estudiosas da doutrina espírita e outras que nos seguem porque gostam de ver uma maneira diferente, uma visão de mundo diferente que faz muito sentido para elas. Mas vamos pensar aqui que as pessoas estão preocupadas com a sua felicidade. Estão vivendo momentos infelizes, se sentem infelizes. A gente, na comunhão, recebe muitas mensagens de pessoas que falam: eu não sou feliz,
muitas querem tirar a própria vida, conversam isso com a gente, você sabe, especialmente no atendimento fraterno. O que a gente pode dizer para essas pessoas? Como cultivar dentro de si um outro olhar, para que mesmo com tantos problemas, tantas dificuldades e questões que elas vivem, elas possam tentar ser o máximo felizes hoje? Então, Ana, Thelma, Miriam, nós estamos aqui falando da benfeitora Joana de Ângeles e ela tem batido muito numa tecla da prece e da meditação. A gente está falando com uma pessoa numa situação extrema, uma pessoa que avalia até interromper a própria vida, então o que toca essas pessoas é o nosso amor. Se a gente já está tendo oportunidade de falar com elas, elas já sabem que tem alguém olhando por elas, a gente precisa mostrar a elas que nós acreditamos firmemente que nós não estamos sós, que não estamos desamparados, que quem cuida de nós não dorme. Ouvi isso numa letra de música, né? Aquele que cuida de nós não dorme. E que nós seremos sempre amparados e não devemos perder a esperança, porque existe um Deus que nos ama e que intercede por nós e nos sustenta nos momentos de dificuldade. Se nós tivermos a oportunidade de dizer isso para alguém, nós já estamos fazendo alguma coisa, porque mais do que nossas palavras são envolvidos pela nossa vibração amorosa. Então, que nós não percamos a esperança, que nós tenhamos essa consciência que o governador do nosso planeta é Jesus, ele está à frente de tudo. As coisas que estão acontecendo estão previstas e estão sob controle, embora pareça que não. Então, que nós não percamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção e a nossa condição de filhos de Deus. Nós temos o DNA de Deus em nós, então nós precisamos dessa confiança e também de passar para outras pessoas para tentarmos quebrar um pouco essa corrente de vibrações tão negativas, tão pesadas que estão se formando, que nós possamos ser porta-vozes da Boa Nova. A Boa Nova é uma mensagem de amor e de paz. Então, que a gente possa realmente ser essa nossa colaboração com as pessoas que nos ouvem, com as pessoas que nos procuram, que nós possamos passar para eles essa confiança que nós temos de que não estamos sós e que estamos muito amparados sempre, apesar de tudo. E isso que você está falando é tão importante, porque a gente vive, nós que estamos estudando doutrina, buscando ler e entender Joana de Ângeles, nós temos essa certeza, né, de que vamos enfrentar as nossas questões de cabeça erguida, entendendo que é um dia atrás do outro. Hoje pode estar ruim, eu vou buscar uma ajuda, eu vou buscar um ambiente que me faça melhor. Não me isole, isso é muito, muito ruim, né? Eu me isolar, e vou procurar, isso que você falou, o trabalho no bem, a gente gravou um programa recente sobre isso, ele nos ajuda de todas as formas, né? Seja na nossa saúde física, mental, então a gente se ocupar do outro faz bem para nós, por mais que o problema ainda esteja ali, né? Mas eu vou lidar com ele de uma forma mais positiva. Então, a gente sabe que nós lidamos com pessoas o tempo todo e temos essa obrigação de levar a elas esperança e nunca compactuarmos com uma visão negativa de mundo, de que está tudo errado, de que vai tudo acabar. Não, a gente não pode ser essa pessoa, né? Já sabemos. Somos portadores da Boa Nova. Exatamente, temos essa obrigação. Norma, queremos te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite. A gente tem em você e na Ana Tereza Camasmi, que já esteve também aqui conosco, esteve recentemente lá na Comunhão Espírita de Brasília, amigas, né, pessoas queridas que nos auxiliam a entender um pouco mais essas questões da vida, né, essa filosofia espírita. Então, que você possa levar também um pouquinho da comunhão com você, porque a gente ficou muito agradecido e gostamos demais da sua presença. Miriam e Thelma,
Muito obrigada. E vocês todos que nos assistiram, gostaram desse tema? Então, espalhem esse conteúdo, que só leva boas vibrações, né? Afinal de contas, a gente está aqui para espalhar uma nova visão de mundo de uma maneira mais positiva, de forma que a gente possa enfrentar as nossas questões com cabeça erguida, como eu falei. Nós vamos ao ar, terças, 18h45, canal TV Comunhão. Inscreva-se lá e nos acompanhe. Muito obrigada, até semana que vem. Obrigada.